Eu jogo há muito tempo, e sempre gostei de ver jogos como as portas de entrada para uma outra vida. Bom, outro mundo, fantasia, realidade e aventura. Seja para lutar contra dragões ou se não se cavalgar pelas planícies solitárias e áridas do Velho Oeste. Histórias fazem a gente se importar com pessoas boas e ruins. Histórias fazem a gente se importar com toda a trajetória por trás de cicatrizes e cartuchos deixados no chão. Por isso eu convido vocês a sentarem mais perto da fogueira, porque hoje vamos falar de um dos mais incríveis jogos que contam histórias fantásticas de um homem que nunca foi um dos bons e que nunca procurou perdão. Vamos falar da história, dos medos e de todas as aventuras de um oeste selvagem pelos olhos de Arthur Morgan em Red Dead Redemption 2. Quando a gente fala de história, precisa também falar sobre coisas como design, contexto, mundo em que a narrativa se passa e principalmente como que a gente está vendo esse mundo. A história se passa no Velho Oeste. Bom, no fim do Velho Oeste, onde a eletricidade e as cidades já começam a se estruturar melhor. Mas ainda tem fantasmas de uma história não tão distante que vagam por essas campinas solitárias e frias. Então sobreviver junto não é só uma questão de confiança, mas também de necessidade, já que não é só assassinos, bandidos e homens da lei que vagam por essas campinas, mas também animais selvagens como cobras, ursos e lobos. Tudo como a violência digna do filme do Tarantino. Coisas assim começam a construir uma ambientação, onde pistolas falam mais alto que argumentos, por assim dizer, mostrando os caminhos de escolha para o jogador que tem sim sua moral avaliada, alterando escolhas e principalmente como que ele é lembrado por outros personagens importantes dentro da narrativa. Então isso como mecânica já mostra pra gente que escolhas e caminhos vão ser partes importantes de como que a história funciona. E esse é um dos pontos mais importantes para a forma que a gente vai olhar toda a narrativa. Se você não usar as viagens rápidas, trens, câmera cinematográfica para andar automaticamente pelo mapa, o tamanho do jogo fica muito maior, com explorações e eventos aleatórios que contam a história dessa paisagem, casas, acampamentos, que mostram personagens e a profundidade desse mundo orgânico. E aos poucos a obra vai criando peso e importância, assim como a gente vai vendo os animais que vêm quando um corpo é deixado para trás, assim como a gente começa a ver a dificuldade que existe em criar um acampamento seguro, entende o peso das escolhas que antecedem a tempestade em problemas tentando sair das vidas à margem da lei. E o quanto que a tensão de ver preocupado por amanhã de manhã ou no meio da noite encontrar com problemas que você está justamente tentando fugir. É nessas pequenas coisas que o peso da história se constrói. É em pescar um peixe e ensinar como viver. Assim como você aprendeu a montar o acampamento no início do jogo. É sobre estar aproveitando a tranquilidade do rio e o vento e ser lembrado de quem que você é e o que está atrás de você. Por isso, mudar também é o peso de design narrativo, porque a gente precisa repetir o começo de novo e de novo. Seja lá no início onde a gente sai do oeste distante para as montanhas geladas e sobreviver no frio é a principal preocupação. Aos poucos, isso vai adicionando mais problemas e pedras no caminho, como deixar uma cidade para trás após um assalto. Ser descoberto e precisar mudar de novo por se envolver em problemas maiores como uma disputa de famílias rivais. Pequenos interesses que mostram ser aos poucos o começo de uma estrada dura, violenta e que não vai deixar você esquecer o peso da mudança e da impermanência de toda a narrativa, até que os tiroteios e planos problemáticos levem aos poucos os membros da gangue. Então não é só mudar por mudar, é um problema que reflete no humor dos personagens e na organização do acampamento, fazendo com que o jogo seja algo muito mais solitário, fazendo com que o peso do dinheiro e necessidades do acampamento sejam também prioridades que o jogador precisa lembrar. E assim, o jogo faz com que a gente se importe com escolhas e influências, nos mostrando aos poucos o que torna um cowboy anti-herói tão humano, criando uma conexão real que é completamente diferente de personagens que a gente já descreve como incrível e surpreendente, assim como a gente já vê em personagens como Batman, por exemplo, que depois de tantas histórias contadas acabam sendo um clichê de um gênero. E é nessa importância e peso narrativo na escolha de mostrar e colocar o jogador para fazer parte dessas escolhas que deixam esse personagem como um símbolo característico do Oeste. E é aqui que os cowboys fora da lei se tornam algo que busca ser apagado de uma história sangrenta, fazendo com que as escolhas violentas do jogador sejam justamente o ponto de mudança do personagem durante a história, onde ele aponta que já viu muitos homens morrerem por nada. E que a busca incessante por dinheiro, riqueza e viver para sempre é uma fantasia, e a vingança, assim como toda a honra por trás dos seus princípios, são só um romance. Então, já no final da história, depois de ter escolhido o nosso caminho,
e muitas vezes aberto eles com balas e sangue, é quando toda violência perde sentido. Tudo que a gente construiu e escolhas que fazem mudam, porque a forma que a gente vê o mundo, de tiros e cowboys, muda também. Esse é o segredo de uma boa história, fazer com que escolhas tenham sentido que nos guiem pelo peso dos nossos atos, considerando sempre o peso realista do mundo em que a história se passa. E nesse caso, o mundo onde cowboys são mais fantasmas que gente, onde cravar escolhas abrindo o caminho com revólveres não é mais uma escolha possível. O mundo está mudando, e o jogo mostra pra gente isso com todas as mudanças que eu comentei antes, porque nós não fazemos mais parte desse mundo. E o caminho de violência que trilhamos é a demonstração concreta do quanto que a gente mudou ao longo do caminho. Esse é o real segredo que torna Red Dead Redemption uma obra tão incrível e que merece justamente cada um dos todos os prêmios que recebeu, porque não leva só a história a sério, mas o meio em que é contada e por quais olhos que a gente vai ver esse mundo. Lembrando sempre que não é só uma experiência vivida pelo personagem, mas é criando em nós o sentimento que se desenvolve com toda a história pelo peso de cada caminho escolhido. Então nós mudamos também, vendo o ápice e declínio de todo o Oeste selvagem.